deputado Marcel Van Hatten, em conversa com o representante da Aliança Internacional pela Defesa da Liberdade, analisou os resultados da visita ao Brasil do relator especial pela liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Julio Polo explicou que se o relatório, que terá que ser elaborado sobre a viagem, trouxer alguns dos fatos sobre a perseguição política em curso no Brasil, esse já será um avanço muito positivo. Ele disse: "Eu acho que esta semana foi muito positiva. Tivemos oportunidade de receber o Pedro Vaca, que é de uma organização internacional que tem jurisdição sobre o Brasil, para que ouça todas as partes, que ouça o governo, que ouça também as vítimas, as empresas de imprensa, ouça os jornalistas, os censurados, ouça as ONGs. E isso é muito importante porque é a primeira vez que há uma oportunidade para que os fatos, a realidade do que vem acontecendo há 6 anos, venha à luz e apareça em um relatório escrito por uma organização internacional que tem jurisdição sobre o Brasil em temas de direitos humanos." Paul explicou a importância do registro histórico, apontando: "O fato de haver um relatório e uma visita significa que há algo errado acontecendo no Brasil que não deveria estar acontecendo. Do contrário, ele não viria." Ele destacou: "A Comissão Interamericana veio porque existe algo estranho acontecendo, e isso já é muito positivo." O deputado Marcel Van Hatten apontou: "Eu disse que até agora a OEA fez parte do problema, porque ainda não fez nada realmente para ajudar o Brasil no sentido da liberdade de expressão. Eu mesmo tenho um pedido de medida cautelar que ainda está em análise. Mas nós estamos agora numa nova fase e a gente espera que, em virtude dos fatos que foram narrados, que são muito substanciais, com todas as gravações que foram feitas também levando ao público brasileiro e ao mundo o que aconteceu nessas reuniões, impossível que não saia, na minha opinião, um relatório que demonstre os abusos de autoridade, a censura que hoje se impõe, infelizmente, no nosso Brasil." Em reunião no Instituto Livre Mercado, após a reunião com o relator, Julio Polo havia explicado: "Tive a oportunidade de dizer ao relator que os casos de censura no Brasil começaram em 2019, com a emissão da Portaria 69, que criou o inquérito das fake news ou inquérito do fim do mundo. Esses casos não começaram com os infelizes eventos de 8 de janeiro de 2023. Isso é um pretexto, uma cortina de fumaça do STF para continuar a censura que existe há anos no Brasil. E essa censura afeta milhares de brasileiros, jornalistas, políticos, cidadãos comuns, a mídia, etc. Esperamos que o relator Pedro Vaca comunique essa informação em seu relatório." A censura mencionada pelo advogado Julio Polo atinge duramente a Folha Política desde o seu início. A Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em um inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, então corregedor do TSE, que ordenou o confisco de toda a renda do jornal e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. Até hoje, toda a renda de mais de 20 meses de trabalho do jornal permanece confiscada, enquanto o inquérito passa de relator em relator. O caso da Folha Política foi comunicado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 2020. Terminou a semana, visita do Pedro Vaca Villarreal, que é o relator para a liberdade de expressão da OEA. Está aqui do meu lado Julio Polo, que é da ADF, Alliance Defending Freedom, uma entidade em Washington que tem nos ajudado muito os brasileiros na defesa da liberdade de expressão e que vai falar um pouco sobre essa semana que para nós, né, foi muito positiva. Júlio. Obrigado. Yo creo, Marcel, que esta semana ha sido muy positiva. Hemos tenido la oportunidad de tener al relator Pedro Vaca, que es de una organización internacional que tiene jurisdicción sobre Brasil
para que escuche a todas las partes, escuche, ya lo dijimos, al gobierno, escuche también a las víctimas, escuche a empresas de media, escuche a jornalistas censurados, escuche a ONGs. Y esto es muy importante porque es por primera vez que existe la oportunidad de que los hechos, los fatos, la realidad, lo que ha sucedido estos últimos 6 años salga a la luz y aparezca en un reporte escrito por una organización internacional que tiene jurisdicción, que tiene poder sobre Brasil en temas de derechos humanos, que salga un reporte independiente mostrando lo que ha pasado. Y eso es importantísimo porque hay que guardar la memoria histórica de lo que ha sucedido. Luego, más allá, todo lo que se extiende el reporte sobre eso es ganancia. Pero ya el hecho de tener un reporte y una visita y la posibilidad de escuchar y el hecho de que la organización internacional se fije en lo que está pasando en Brasil, porque significa que hay algo malo pasando en Brasil o que hay algo extraño, que hay algo que no debe estar sucediendo. De lo contrario, no vendría a Brasil la organización internacional. La organización internacional viene, la OEA, la Comisión Interamericana, viene porque hay algo raro pasando. E isso já é muito positivo. Exatamente. Então nós queremos agradecer muito ao Júlio, à ADF, por ter nos acompanhado em todas as audiências onde eu estive, né? A gente realmente teve uma parceria muito grande. Ele está voltando a Washington agora, sempre nos recebe muito bem lá no escritório da ADF. Também eu vou encontrar os representantes da ADF em Londres amanhã, então ele vai para Washington, eu vou para Londres, nós estamos os dois no aeroporto de Guarulhos e houve essa feliz coincidência, eu tinha entrevista no Pânico ao meio-dia, de nos encontrarmos ainda aqui, prestes a embarcarmos nos nossos voos, cada um para um lado. Então, de novo, muito obrigado, Júlio, acho que esse balanço foi importante. Eu disse que até agora a OEA fez parte do problema, porque ainda não fez nada realmente para ajudar o Brasil no sentido da liberdade de expressão, né? Eu mesmo tenho um pedido de medida cautelar que ainda está em análise, mas nós estamos agora numa nova fase e a gente espera que, em virtude dos fatos que foram narrados, que são muito substanciais, com todas as gravações que foram feitas também, levando ao público brasileiro e ao mundo o que aconteceu nessas reuniões, nem possível que não saia, na minha opinião, um relatório que demonstre os abusos de autoridade, a censura que hoje se impõe, infelizmente, no nosso Brasil. De novo, obrigado, Júlio, boa viagem. Obrigado. E a todos que nos acompanham aqui, uma boa noite. Valeu, pessoal. Força Brasil, força Brasil, força Brasil. Tamo junto, força. Valeu. Aqui, mas ele vai falar português, ótimo. Nosso advogado da ADF, que está nos acompanhando, parabéns, obrigado pelo trabalho da ADF, que nos representa também na corte, na OEA, participa das reuniões conosco e veio especialmente para o Brasil para nos acompanhar ao longo desses dias. Obrigado, Marcel. Meu nome é Júlio Paul, advogado da ADF International. Me excusa por meu português. Agradeço a visita do relator sobre liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, para investigar a situação da liberdade de expressão no Brasil. Tive a oportunidade de expressar ao relator que os casos de censura no Brasil começaram em 2019, com a emissão da Portaria 69. Esses casos não começaram com os infelizes eventos de 8 de janeiro de 2023. Isso é um pretexto, uma cortina de fumaça do STF para continuar a censura que existe há anos em Brasil. Esta censura afetou a milhares de brasileiros, jornalistas, políticos, cidadãos comuns, a mídia, etc. Esperamos que o relator Pedro Vaca, em seu informe, comunique essa informação. Obrigado. Muito obrigado, Júlio Paul. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte e engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar, em cada caso, que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação.
Pix a ajude@folhapolitica.org.